Evangelho de Marcos, capítulo 11, versos 20 a 25. Dando continuidade na reflexão antes da oração, e eu quero encerrar trazendo também esta reflexão sobre fé e oração, baseado em Marcos, capítulo 11, a partir do verso 20 até o 25. E a nossa gratidão, pela vida do Rafael estar com a gente e do Will, não é isso? Muito bom receber você aqui, tá bom, querido? Deus abençoe poderosamente a sua vida, volte sempre, em nome de Jesus. Isso aí, recebe o abraço aí dos irmãos, que bom. Marcos 11, 20 a 25, diz assim a Bíblia, a palavra de Deus. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Amém. Esse texto relata muito sobre oração. Talvez você não observou a riqueza desse texto quando se refere à oração sobre a fé. Jesus, ele deixa essa parábola bem clara, bem objetiva, ou não é parábola, é algo que realmente aconteceu, que eles presenciaram quando Jesus então amaldiçoou a figueira. Todos nós atravessamos, os amados, momentos em que a oração parece não passar do teto. Às vezes parece que nós estamos orando há anos pelo mesmo assunto e parece que ainda nós não recebemos a resposta. Mas o tempo de Deus é perfeito. O que Deus faz, o que Deus é, a forma que Ele trabalha, a forma que Ele se revela, é algo tremendo que só Ele pode fazer. E a fé parece que muitas vezes, quando acontece esses questionamentos, essa dúvida, a fé parece tão pequena demais para ver qualquer coisa. E Jesus fala esta aplicação aqui que aconteceu, que as pessoas observaram sobre essa figueira que foi seca. E não são dois caminhos separados, são duas trilhas que se encontram no mesmo ponto, que Jesus ensina sobre esse texto: a confiança no caráter de Deus. Esse texto de Marcos 11 mostra Jesus usando a figueira seca para ensinar aos discípulos e para deixar para nós uma verdade profunda. A fé genuína, ela se expressa por meio de uma vida de oração confiante e obediente. Parece que as nossas orações, elas são secas. Parece que as orações, elas não são objetivas. Parece que a nossa oração, ela se encontra assim, de uma maneira que parte da nossa ideia, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Mas não é isso. A oração é a intimidade com Deus. A sua caminhada com Deus na oração, em oração, a sua caminhada com Deus na oração e na leitura da palavra de Deus, você vai compreender no decorrer da caminhada da sua vida com Deus, aquilo que Ele deseja fazer através de você. Não é algo não é uma magia, não é algo que você deseja, é intimidade, é busca. E no dia anterior, Jesus ele já havia amaldiçoado essa figueira estéril, lá no capítulo 11, verso 12 a 14. E o episódio simboliza a esterilidade espiritual de Israel, especialmente de seus líderes religiosos, que praticavam a religião, que buscavam exercer uma regra, exercer uma obediência mosaica, uma lei, mas faltava para aquelas pessoas, para o povo de Israel, faltava para a liderança, muitas vezes, intimidade. Não adianta você pegar uma semente de alguma planta, de
de algum alimento, alguma coisa, você colocar no vaso ali, você cavar, você trabalhar, você colocar a semente ali e você deixar para lá. E você quer no dia seguinte produzir ou desfrutar daquilo que você plantou. Há tempo, você precisa regar, você precisa cuidar, você precisa observar para que você possa desfrutar. E este episódio, meus amados, especialmente aos religiosos, ao povo de Israel, e na manhã seguinte, então, Pedro observa que a figueira secou desde a raiz. E é interessante que a partir então desse momento, Jesus começa a ensinar sobre oração. Você vai ver o texto, olha aí nos versos 22 e 23, ele estava falando aqui sobre o poder da fé. Versos 22 e 23 falam exatamente sobre isso. No verso 24 relata sobre a prática da oração confiante. E o versículo 25 ele fala sobre a necessidade do perdão. São três coisas que eu quero abordar com os irmãos rapidamente sobre essa figura, algo que é excelente sobre a oração dessa figueira. Primeiro, tenha fé em Deus. Logo no versículo 22. Nós oramos porque nós cremos no Senhor. Olha o que Jesus lhe disse: tenha fé em Deus. No seu trabalho, no seu ministério, no seu momento devocional, no seu momento de oração, no seu dia a dia, tenham fé em Deus. Jesus não diz tenha fé em fé, porque nós não temos fé, a própria fé ela vem de Deus. Jesus não disse tenha fé na fé e nem tenha fé em si mesmo. A fé cristã ela tem um objetivo detido, ela tem um objetivo definido, que é Deus. A fé em Deus é que me faz com que eu tenha um momento, uma vida de oração. É a minha fé em Deus que eu leio a sua palavra e reconheço que Ele fala ao meu coração. É a minha fé em Deus que vai com que a minha intimidade com Ele, eu venha compreender os seus desígnios, as suas vontades para com a nossa vida. A nossa fé ela é fortalecida não quando olhamos para nós, mas quando olhamos para quem Deus é, o seu poder, a sua soberania, a sua fidelidade e as suas promessas. Deus ele é poderoso. Todo o poder está no nome de Jesus. Ele nos dá acesso ao trono da graça de Deus para ter esse momento de oração. E Jesus então ele mostra ali a Pedro que diz o seguinte: ó, tenham fé em Deus. Você quer vitória na sua vida? Tenha fé em Deus. Você quer vencer os obstáculos, as adversidades na sua vida? Tenha fé em Deus. Tenha fé na sua intimidade com Deus. No momento em que você ora, no momento em que você lê a Bíblia, no momento em que você coloca diante do Senhor os seus pedidos, como diz que nós já lemos lá em Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, fazer conhecido diante de Deus os vossos pedidos com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Tenham fé em Deus. A segunda lição podemos ver nesse texto é a fé que fala com as montanhas. Olha no verso 23, quando Jesus ele faz essa comparação. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus ele usa aqui uma hipérbole. E o que é hipérbole? No grego, hiperbolé significa lançar além ou excesso. É uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero intencional de uma ideia para dar ênfase ou a expressividade à comunicação. E ela é utilidade, você já expressou talvez muitas hipérboles na sua vida, é utilizada no dia a dia para intensificar sentimentos, ações ou sensações, como em frases que você talvez já falou. Já te falei 1 milhão de vezes. Ou estou morrendo de fome. Ou as minhas lágrimas inundem as nações, inundem os rios. Jesus estava dizendo essa palavra hipérbole para ilustrar o poder da confiança em Deus, porque Deus pode.
Se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Jesus estava mostrando a respeito da figueira. Olha, assim como a figueira está seca, assim como ela não produziu, ela morreu. Uma vida cristã, ela não consegue ultrapassar, não consegue vencer as adversidades com uma vida seca, com uma vida sem oração, com uma vida sem comprometimento com a palavra, comprometido com a palavra. Uma vida que não tem intimidade com Deus, é uma vida seca, ele não consegue ter a sua experiência, ele não consegue passar dali das suas limitações. É isso que Jesus estava explicando. Porque as montanhas, elas representam obstáculos intransponíveis, e a fé não nega a realidade. Ela reconhece que Deus é maior que a realidade. Qual é a montanha diante de você? Fé não é magia, é dependência radical de Deus. Fé não é algo que você encontra, fé é algo que você busca em Deus, porque a fé vem de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É intimidade, é fé, é oração, é credibilidade no Senhor, é fé que fala com as montanhas. Não é dizer essas montanhas, mas uma expressão excessiva, um exagero intencional, porque com Deus nós podemos todas as coisas. Lembra lá em Filipenses 4,13, quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vida de Paulo não era uma vida seca, era uma vida regada de oração. A vida de Paulo não era uma vida seca, ela era regada através da palavra de Deus, através da intimidade, através da busca. E em todos os obstáculos Paulo venceu. Muitos montes foram lançados diante de Paulo, porque a sua fé estava firme em Deus. Em terceiro lugar, a oração que crer antes de ver. Olha no verso 24, o que diz aí: porque digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Jesus não está ensinando triunfalismo, mas confiança antecipada. A nossa intimidade com Deus, ela nos leva a ter confiança que o amanhã está nas mãos de Deus. A nossa intimidade, a nossa vida sendo regada com oração, com palavra, vai refletir em nós um testemunho de que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que ouve as nossas orações, que nos dá forças nos momentos de dificuldades, que nos dá motivação quando estamos desanimados, que nos dá alegria quando estamos tristes, que nos dá animação quando nós estamos desanimados. E muitas pessoas estão secas, até a raiz, porque não são fortalecidos na fé em Deus, não buscam intimidade com Deus, não buscam crescer diante de Deus, não buscam maturidade diante de Deus. A oração eficaz, ela nasce de um coração alinhado com a vontade de Deus, e a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Até os nãos de Deus são resposta de Deus, são bênçãos de Deus para nós, porque Ele nos conhece. Nós queremos algo talvez extraordinário para nós amanhã, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe qual é o nosso objetivo, mas Ele é o Senhor da nossa vida. Por isso, ore, baseado nas promessas de Deus, ore com confiança, mas também com submissão. Ore esperando que Deus agirá no seu tempo e modo, porque Ele é Deus. Eu lembro de um texto da palavra de Deus, quando Jesus disse para os discípulos passarem para o outro lado do lago, e Ele ia orar. Então os discípulos pegaram o barco e foram navegando, foram remando, e certo momento ali da sua agitação do mar, eles ficaram desesperados, eles começaram a ficar apavorados, e Jesus estava ali dormindo na popa do barco.
E eles chegaram ao desespero tão grande que eles colocaram Jesus na situação deles. Olha a falta de fé, olha a falta de intimidade, olha a falta de reconhecer o caráter de Deus, ainda que Jesus estivesse no barco. E eles não foram acordar Jesus e disse: olha, o Senhor não reconhece que nós vamos morrer. Que nós vamos morrer. Eles estavam se referindo até a Jesus. E Jesus então levantou, disse ao mar: aquieta-te. O mar se aquietou, voltou à bonança. E Jesus disse: homens de pequena fé, por que duvidaste? Quando Jesus é o Senhor, quando Ele está no centro, Ele traz bonança ao nosso coração na tempestade. Quando Ele não está, quando Jesus não está na nossa vida, a gente até inclui Jesus. Nós vamos morrer, nós vamos desviar, nós vamos deixar de seguir a Deus, nós vamos deixar de ler a Tua palavra, porque a pressão, o desespero, a angústia, o medo é tão grande que ultrapassa a nossa intimidade com Deus, que ultrapassa a nossa vida de oração, e é por isso que ela se torna seca. Não há produção, não há intimidade. Mas quando nós reconhecemos a soberania de Jesus, Ele diz: aquieta-te. E aí Jesus nos exorta: por que duvidaste, homem de pequena fé? E os discípulos ficaram maravilhados e dizem: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Você conhece esse Deus que acalma o mar? Você conhece esse Deus que o mar e a tempestade obedecem? É exatamente esse Deus todo-poderoso que quer dirigir a nossa vida, quer conduzir a nossa vida. É exatamente esse Deus todo-poderoso que acalma o mar, que acalma as tempestades, é que quer fazer de nós uma vida próspera, uma vida abençoada, independente das circunstâncias. Basta a gente clamar, basta a gente buscar a sua face, basta a gente crer no poder de Deus. Ore esperando que Deus vai agir e Ele agirá no seu tempo e o modo dEle. Mas há uma última colocação aqui que Jesus fala para Pedro e deixa para nós sobre fé e oração. Ele fala sobre o perdão, é uma condição espiritual da oração. Olha no verso 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Há um texto na Bíblia que fala que quando há contenda entre casal, Deus não ouve a oração. Que coisa, né? A importância da oração, a importância da nossa fé em Deus, da nossa intimidade com Deus. Jesus, ele liga a oração a perdão, por quê? Porque o coração que guarda mágoa, um coração que constrói muros onde Deus quer portas. Como que eu posso ter uma intimidade com Deus com um coração magoado, com um coração aborrecido, com um coração cheio de ódio? Ressentimentos, ele bloqueia a comunhão com Deus. E, portanto, a eficácia da oração. Alguém que você precisa perdoar? A oração cresce num solo onde o perdão foi plantado. Onde o seu povo não vive mais a sua vida, a sua forma de dizer, e como tem gente que quer viver a sua própria vida ainda, do seu jeito, da sua forma, e quer o agir de Deus, quer os milagres de Deus, quer o poder de Deus, quer que Deus resolva os seus problemas, quer que Deus cure, quer que Deus perdoa, quer que Deus sara, quer ser instrumento nas mãos de Deus, mas o coração está ali ainda magoado, ainda com ódio, ainda com falta de perdão, ainda com falta de reconhecimento que o coração está pleno, está cheio da presença de Deus. A fé que Jesus ensina não é passiva. Ela fala,
ora, crê e perdoa. Nós precisamos ser crentes de verdade para desfrutar das maravilhas espirituais de Deus na nossa vida. Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Não é da nossa forma, é da forma de Deus. Não é da nossa estratégia, do nosso entendimento, da nossa sabedoria, é de Deus. Ele reconhece, ele busca, ele tem sede da presença de Deus. Oração é dialogar com Ele. Quando unimos essas duas práticas, montanhas são enfrentadas, o coração é alinhado e a presença de Deus se torna realidade em nossa vida. Tem sido real a presença de Jesus na sua vida? Tem sido real a presença de Jesus na sua caminhada, no seu relacionamento familiar? Tem sido real a sua intimidade com Deus, a sua intimidade com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus parentes, com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus patrões, com os seus funcionários? Tem sido realidade a demonstração de que Cristo é o Senhor da sua vida e que você produz, e que você cresce, e que você não está seco, e que você está buscando uma intimidade com o Senhor? Fé e oração. É isso que Jesus está ensinando para Pedro. É isso que Jesus está ensinando para a igreja. É isso que Jesus deixou essa oportunidade para nós buscarmos a ter uma intimidade com Deus. Que a presença de Deus se torne realidade na sua vida, através da oração e através da fé, que provém do próprio Deus. Amém? Feche seus olhos, ore ao Senhor, fale com Ele nesta hora. Tenha fé em Deus. É uma fé que fala com as montanhas. Essa ilustração pode dar confiança em Deus. Eu não sei quais montanhas que há na sua vida e que você precisa lançá-la fora da tua vida. Essas montanhas, elas representam obstáculos. E às vezes não são nem tão grandes como você imagina. Porque Deus é maior. A fé em Deus nos faz vencedores. É a oração que crê antes de ver. Como diz lá em Hebreus, que nós lemos também, antes de nós estarmos orando, nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Vai acontecer do tempo de Deus, da forma de Deus. Mas pode ser que seu coração ainda está magoado, ferido, falta de perdão. Hoje, recomece com Deus, tenha fé em Deus, creia no poder de Deus, creia no agir de Deus e desfrute daquilo que Deus é, pelo seu caráter. E as suas orações serão respondidas, e você vai compreender o que Deus está fazendo e o que Ele quer fazer na sua vida.